Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a EPC, nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, Conexão EPC, onde nós tratamos aqui de temas que nos são encaminhados pela nossa audiência de um modo geral. O tema de hoje é um tema que sempre esteve de algum modo em relevo na questão psicanalítica, não é? Que é a questão da relação entre psicanálise e dinheiro, não é? Essa relação que parece tão conturbada. E um dos motivos dessa confusão com relação a esse termo, esse certo dissenso, me parece, muitas vezes, né, tem a ver com uma ideia de, de que a tradição psicanalítica, né, deveria atender a um certo tipo de objetivação altruística, né, benemérita, o que também faz parte, inclusive, da prática clínica, mas não apenas isso. Mas para explicar isso, eu gostaria de fazer aqui um recorte, né? Citando aqui uma questão de ordem mitológica, né? Que se refere, que é várias vezes explorada pela psicanálise, do nascimento do amor, Eros. Né? O mito do nascimento de Eros é que Eros seria filho de Poros e Pênia. Não é? Poros representando ali a voluptuosidade, a grandiosidade, e Pênia representando a pobreza, a escassez. Né? Inclusive isso influenciou bastante o pensamento do Lacan depois, quando ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do amor, é dar algo que não se tem. Né? Mas enfim, no mito, então, na festa de aniversário de Afrodite, Pênia aguarda até que Poros esteja embriagado, seja bêbado, né? E mantém uma relação sexual com ele, né, de modo a engravidar de Eros, engravidar do amor. Então Lacan mesmo explora bastante essa ideia de que o amor seria o filho, né, da voluptuosidade com a pobreza penúria, né, nesse sentido de onde inclusive a palavra deriva, né, da escassez, da falta. E esse é um ótimo exemplo para a gente entender uma questão fundamental. O dinheiro ele não é nada mais do que um tradutor simbólico, não é, dos afetos. E, sobretudo, da questão do tradutor simbólico daquilo que fica naquele corte do desamparo, naquilo que permanece perdido para todo sempre, aquele objeto de amor que permanece perdido para todo sempre. Então, o dinheiro ele aparece como uma forma de traduzir isso. Né? A gente pode ver isso no cotidiano, vou utilizar aqui um exemplo bem prosaico, quando uma pessoa traz para a gente uma questão assim, a pessoa, o fulano de tal está me devendo, mas pelo menos ele me deu satisfação. Né? Como é que está funcionando essa dosimetria de valores nesse pequeno exemplo, nesse pequeno recorte que eu coloquei? O que está valendo mais? Né? Não é uma coisa ou outra, mas efetivamente aquilo que está embutido no processo, né, que é um processo de uma espécie de tentativa de expressão, de recuperação de um amor fundamental. Então o dinheiro ele tem essa característica para nós, de um modo geral. Não é? A procura pelo objeto perdido, assim como vários e vários outros aplicativos, mas eu vou ficar fixo só nisso. Né? E a psicanálise ela é historicamente, né, apontada como sendo uma prática elitista, né, como sendo uma prática reservada à classe média alta e alta, né, como uma espécie de forma ou de registro, digamos assim, né, terapêutico, de uma forma de intervenção que tem essas características. Isso tem muito de realidade nisso, pela própria forma como a psicanálise se desenvolveu em alguns lugares, não é? Em alguns locais na Europa, nos Estados Unidos, em Nova York especificamente. Então, esse verniz que a psicanálise tem, intelectual, não é? Esse verniz cultural, ela também ajuda a construir, então, esse imaginário, esse posto imaginário da psicanálise como sendo uma prática única e exclusivamente voltada a um tipo determinado de público. Mas qualquer biografia nos mostra, né, que o próprio Freud, muitas vezes, não só exerceu a psicanálise de forma gratuita, como muitas vezes custeou, né, alguns pacientes que estavam em situação de escassez. Né? O próprio Lacan, muitas vezes, não cobrava sessões
em razão de questões de ordem específica dentro de manejo, etc. e tal. Então o dinheiro na psicanálise ele tem um papel bem diferente do que o dinheiro comporta em outras posições laborais. Eu não vou chamar a psicanálise de profissão porque não é, mas em outras posições laborais. A psicanálise ela se relaciona com o dinheiro, ou deveria se relacionar com o dinheiro, não como uma forma de ganho irrestrito, não como uma forma de enriquecimento, evidentemente, mas também não como uma forma de empobrecimento. Não é? A gente tem que colocar a questão desse modo. Porque mesmo quando nós falamos, por exemplo, sobre os tratamentos ou a prestação de serviços a título gratuito, né, também se exige do analisante que ele tenha presteza, que ele tenha pontualidade, que ele cumpra, digamos, com os horários das sessões. Não é? Quer dizer, não é uma contraprestação na justa medida monetária do termo ou financeira do termo. Mas a psicanálise, de um modo geral, ela custa caro nesse sentido. Né? Caro no sentido do querer, caro no sentido do desejo, caro no sentido do apontamento do desejo. E isso se reflete também, né, na forma como o psicanalista conduz digamos, a precificação das suas sessões, né? A forma também de postura, e aí sim eu vou usar esse termo, profissional na pontualidade, no estudo constante, na participação em atividades, em cartéis, e na própria supervisão, etc. Então, todo esse conjunto é um conjunto que tem uma representação, não é? Que tem uma representação simbólica. E dinheiro é uma das representações, aí sim, simbólicas, não é? Do vínculo, do amor de transferência, que aparece no amor de transferência, enfim, num longo e enredado, não é? Complexo de situações que são reveladas por afetos, não é? Que se entremeiam aí também, evidentemente, na questão do nosso manejo transferencial, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, recomendo a obra do Pierre Martin, Dinheiro e Psicanálise, que é uma obra excelente. E nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Um grande abraço, até lá.